Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro. É um canal católico, mas é um momento da gente refletir o Evangelho, né? E aí a gente vai também em trazendo essa palavra para o nosso dia a dia, vivendo essa palavra de uma maneira sobre a luz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que sempre nos conduz, que sempre nos dá o discernimento e a sabedoria para que a gente possa, então, realizar as promessas de Deus no seu desígnio de salvação. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, todos que gostam de participar do Santo Evangelho, todos que querem, né, esse momento de ouvir o Evangelho, que nosso Senhor e o nosso Deus traga a você os dons do Espírito Santo, do discernimento, da fé e também os dons da ciência e sabedoria. E você ainda que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, que é muito importante para que a gente chegue a mais pessoas. Vamos para a leitura do Evangelho. É o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo do 12 ao 14. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm como te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Então esse é o Evangelho em que a gente vamos colocá-lo na prática. Quantas vezes a gente faz um favor esperando algo em troca? Quantas vezes a gente faz alguma coisa e está sempre na expectativa do que aquilo que a gente fez venha trazer algo bom. E aí a gente vai vivendo essa expectativa, vivendo uma expectativa de receber sempre em troca. Olha só, uma pessoa, ela perdeu a sua saúde de uma maneira que ela chegou a até mesmo falecer. Porque ela fazia as suas orações querendo a cura. É uma troca. O que eu faço, eu vou pedindo a cura. E então ela se achando curada, quando ia ao médico, o médico a alertava e ela sempre buscava a cura em Deus, querendo ser curada sem precisar passar pelos médicos. Então a gente vai sempre querendo assim. A gente faz algo que seja bom, que agrada a Deus, querendo em troca um milagre, querendo em troca uma graça maior. Então a gente acaba vivendo de uma maneira como aquele fariseu. Aquele fariseu convida Jesus porque Jesus tinha conhecimento, tinha sabedoria divina, e as pessoas que estavam com Jesus, todas aquelas pessoas, então parecia assim para aquele fariseu que Jesus poderia trazer
algo de bom para ele, tanto no conhecimento das leituras ali das leis, como também poderia trazer para ele um certo status, um conhecimento de, de todas as pessoas ali, né? Que a sua fama pudesse crescer dentro das sinagogas e assim por diante. Mas quando Jesus ele vai ensinando, vai percebendo que todos aqueles fariseus, que todos aqueles doutores da lei começam a colocar contra Jesus ao ignorá-lo. Porque eles não aceitam a fazer algo que não tenha benefício para eles, algo que não seja assim de bom grado. Como dar esmola naquele tempo? A maneira como eles davam esmola, eles queriam ser reconhecido, né, por dar esmola, por, sabe, por fama, mas não pelo o seu coração. Não pela necessidade daquela pessoa que estava ali recebendo aquela esmola. Não porque ele queria saciar ali aquele faminto. Não, simplesmente para ter algo em troca de fama. E a gente caminha nas mesmas direções. Vamos caminhando na mesma direção. A gente quer fazer uma boa pregação para estar sempre pregando a palavra, estar sempre diante ali do altar, pregando e explicando, falando bonito, se orgulhando de si, mas esquece de que a gente tem que alimentar o espírito daquelas pessoas. A palavra tem que surgir como um alimento para o espírito daquelas pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Aquelas pessoas precisam de conversão, precisa de viver a luz, precisa que seja dissipado todas as trevas que há no seu coração. A gente não pode, de uma maneira ou outra, querer sempre algo em troca. Então Jesus ele explica desta maneira como devemos fazer. Mas devemos fazer de coração aberto ao Espírito Santo, que vai conduzindo, que vai nos modelando e vai tomando posse daquilo que é dele, o lugar dele de honra em nós. Tem lugar de Deus em nós que jamais, se a gente tirar ele, jamais será preenchido com qualquer outra coisa. Tem gente por aí vazia de Deus e que tenta preencher e nunca preenche, porque o lugar de Deus não não se coloca outra coisa a não ser Deus. E quando a gente coloca Deus, a gente é preenchido. A gente começa a fazer algo que a gente vê no dia a dia, a solidariedade. Quantas pessoas estão sendo aí solidárias, tanto na oração, como solidária também nos acolhimento, na alimentação das pessoas que perderam tudo com as enchentes, com as chuvas, com o fogo lá no Havaí, e agora nesses conflitos aí. Quantas pessoas solidária, está se doando e entregando para acolher aquele outro, para levar aquele outro um conforto. E ele sabe que ele não vai ter nada em troca. Ele sabe que aquela pessoa não vai poder retribuir. Mas ele faz isso por se sentir humano, por se sentir o lugar de Deus preenchido na sua vida. Então ele vai e faz. Faz sem precisar se preocupar com nada. Ele se doa, ele se joga. Principalmente quando ele vê
às crianças e jovens nenhuma grande necessidade, nenhum grande dor e sofrimento. Ele é consumido por um amor tão grande que deixa ele ultrapassado, ultrapassa os seus limites de ajuda. Ele se ajuda tanto que ele não se importa mais com ele próprio. É assim que Jesus ensina. E é assim que a gente vê um corpo de bombeiro mesmo. Quantos corpos de bombeiro morreram para salvar a vida? Salvou a vida e perdeu a dele. Se vocês lembrarem das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, quantos corpos de bombeiros sabia que aquele prédio ia desabar? Mas eles entraram para salvar vidas. Eles entraram e salvaram muitas vidas e não conseguiu salvar a sua própria. Morreu com muitos lá dentro. É assim que a gente se vê diante deste evangelho. A graça de Deus, ele está acontecendo nas dores e no sofrimento, que nós podemos dizer que está passando por uma purificação da igreja. A igreja está sendo purificada por toda essa dor, por todo esse sofrimento que hoje em dia estamos enfrentando. E que nós não podemos buscar algo em troca daquilo que fizemos, mas buscamos a ser verdadeiramente, a solidariedade, a mão estendida para o próximo. O próprio Deus, enviado de Deus, para que a gente possa fazer essa obra. E essa obra ela é feita por Deus e nós somos enviados a fazer. A bondade, a misericórdia e a solidariedade. Tem muitos voluntários trabalhando neste mundo, ajudando muitas necessidades, muitos necessitados e sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Que nós possamos também ser mais uma, nesse reino de Deus, nessa graça e nessa bondade que o Evangelho nos ensina a fazer e a ser solidário. E a gente fica por aqui. Meu muitíssimo obrigado a vocês. Que a graça de Deus venha iluminando cada vez mais os nossos corações e alimentando cada vez mais o nosso espírito com a fé e com a misericórdia. Que sejamos misericordiosos uns com os outros. Fique na paz, fique com Deus. Até o próximo encontro. Que nosso Senhor e o nosso Deus venha nos conceder.